E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo. Hoje eu vou assumir a disciplina de Sociologia, tá certo? E vamos continuar iniciando um novo capítulo lá do livro. A atividade que foi passada no vídeo anterior, ela vai ficar para responder e corrigir em sala de aula, tá certo? Então bora lá. Pessoal, ao pensarmos o conceito de sociedade, é fundamental a gente entender algo que faz parte dela, que é a sua estrutura. A sua estrutura, na prática, são relações que se sobrepõem, se interligam e possuem um grau de complexidade. Elas não são momentâneas, mas sim possuem uma constância e uma continuidade ao longo do tempo. Se formos falar de maneira mais direta, nós podemos dizer que a estrutura social diz respeito à forma como a sociedade se organiza. Então, como certas funções são necessárias para aquele grupo, certas situações, de fato, e a forma como estão dispostos os status, as posições sociais e os papéis sociais, conforme uma série de privilégios e deveres que são pertinentes a cada sociedade. Além disso, é possível também dizer que a estrutura social tem a ver com a complexidade do comportamento entre os indivíduos, a quais assumem papéis sociais e possuem status sociais, fatos que permitiram a organização das nossas vidas enquanto participantes e atores desse palco social. Então significa falar, galera, que há uma expectativa para o papel social exercido pelas pessoas. Então tem um comportamento que se espera de uma mãe, de um filho, de um professor, de um estudante. Então, cada um daqueles que fazem parte da sociedade, que estão integrados à sociedade, interagem com ela o tempo todo, tem um papel social, tem um modus operandi, um comportamento que se espera dentro das relações. Mais do que isso, se formos pensar apenas no papel do professor, por exemplo, ao mesmo tempo em que há uma expectativa de seus alunos em relação ao seu papel, há também uma espera de um comportamento de seus alunos, assim como de seus superiores, como o dos pais dos alunos, que esperam que um professor tenha minimamente um determinado comportamento, uma determinada postura social. Levando em consideração essa lógica, se aqueles tipos de relações sociais que caracterizam a sociedade não existissem de alguma forma, então, consequentemente, aquela sociedade não seria a mesma. Uma sociedade rural, por exemplo, como aquela que predominava no feudalismo, tinha relações peculiares, tinham ali comportamentos que se esperavam de cada um dos seus participantes. Com as transformações econômicas e políticas ocorridas com o despontar da sociedade industrial, o campo social também mudou. Outro aspecto importante que a gente deve pensar, galera, é que vários aspectos fazem parte da estrutura social, dentre elas as relações de parentesco, uma vez que dizem respeito às relações sociais propriamente ditas, as relações profissionais, as relações econômicas e assim por diante. De grosso modo, as relações são marcadas por um modelo de relação, um modelo de comportamento, que gera uma expectativa nas atitudes e nas posturas que influenciam na sua função dentro da vida social. Então, para a gente pensar em estrutura social, nós também devemos levar em consideração a ideia de função social. A função social diz respeito à relação entre a ação social e o sistema no qual essa ação está inserida. Se a gente for falar de uma maneira mais breve e mais clara, a função social é dada pelo resultado da ação de um indivíduo em relação a outras pessoas que fazem parte de uma mesma sociedade. Então, as ações, elas possuem funções dentro de uma estrutura social. As funções sociais servem para atender às necessidades do homem que vive dentro da sociedade. E quando eu falo aqui de necessidades, eu estou falando para além daquelas necessidades biológicas e fisiológicas do homem, mas sim das necessidades que envolvem um convívio em comunidade. Então, a função social do casamento, por exemplo, seria formar uma família e dessa forma reproduzir a humanidade. Outro exemplo que poderíamos colocar aqui seria a função social da proibição do incesto, que leva em consideração os problemas genéticos que podem ocorrer com isso, fora além de toda a carga cultural e religiosa que essa prática está envolvida.
E é um ponto importante que eu queria destacar aqui, pessoal, é que não podemos pensar apenas nas funções sociais das ações dos homens, mas também na função social que determinados costumes ou práticas ou hábitos possuem dentro desse meio. Há um sistema de interações que garante a estrutura social, no qual cada ação, cada prática, cada costume tem uma função específica dentro da nossa comunidade. Por exemplo, as festas, elas possuem uma função social, pois não se trata apenas de reunir pessoas, mas que essa reunião célebre ou tenha certa finalidade e sentido. A estrutura social, então, seria marcada não apenas pelas ações dos homens, mas também pelas chamadas instituições, como, por exemplo, a família, como, por exemplo, uma empresa, uma sala de aula e assim por diante. Em linhas gerais, uma análise da sociedade não deve só prescindir dos conceitos importantes, mas também de uma noção, de uma compreensão da realidade social, estrutura, função, instituições, tentando-se ali aprender as características e as peculiaridades de cada época, de cada contexto e assim de cada sociedade. Muito bom, professor. O senhor introduziu aí o conceito, mas qual o conceito de estrutura social de fato? Bem, galera, se eu fosse colocar lá em poucas palavras, estrutura social é um sistema de organização da sociedade que é consequência da inter-relação e posição entre os seus membros. É determinada por diversos fatores, dentre os quais fatores econômicos, sociais, culturais, políticos, históricos e até religiosos. Então, dessa maneira, a estrutura social estabelece uma série de direitos e deveres que devem ser praticados pelos diversos grupos que constituem a sociedade. Já a sociedade, que vai ser basicamente um conceito que a gente vai carregar nas costas aí por toda a disciplina, seria um conjunto de pessoas, ou seja, de atores sociais, que compartilham interesses e valores num determinado espaço e tempo social. Em outras palavras, a sociedade é uma totalidade formada por diversos grupos que têm interações entre si, sendo que todas as sociedades possuem a estrutura social própria. Isso ocorre de tal forma, galera, que cada sociedade possui uma estrutura social definida por valores e comportamentos dos indivíduos constituintes, os quais desempenham os seus papéis sociais. Já os grupos sociais, por sua vez, estabelecem relações por meio de padrões sociais e culturais, cuja cultura foi definida historicamente. Então, quando a gente vai falar de uma sociedade árabe, xiita, a gente vai ter lá uma série de comportamentos que para nós, para a nossa sociedade, são estranhos, são comportamentos às vezes até impróprios se fossem aplicados na nossa sociedade, mas que para eles é algo comum, é algo cotidiano e é algo que gera expectativa entre as pessoas que fazem parte dela. Então, pessoal, até aqui a gente entendeu que a noção de estrutura social, como a relação entre as diferentes entidades ou grupos, enfatiza a ideia de que a sociedade está agrupada em determinados coletivos ou conjuntos de papéis estruturalmente relacionados, leva-se em consideração todas as funções, todos os significados, todos os propósitos diferentes que estão se interrelacionando. Um exemplo de estrutura social seria a ideia de estratificação social, que se refere ao fato da sociedade se dividir em diferentes estratos, em diferentes classes ou níveis, guiadas pelas estruturas subjacentes do sistema social. Essa abordagem tem se tornado importante na literatura acadêmica da sociologia com o surgimento de várias formas de estruturalismo. É importante no estudo moderno das organizações sociais, pois a estrutura de uma organização pode determinar a sua flexibilidade ou não, a sua capacidade de mudar ou não, além de muitos outros fatores. Essas estruturas sociais, elas influenciam sistemas sociais importantes, incluindo os sistemas econômico, legislativo, político, cultural, religioso, etc. A família, a religião, o direito, a economia, as classes, tudo isso são parte das estruturas sociais. O sistema social, então, poderia ser entendido como o pai desses vários sistemas que estão embutidos dentro dela.
Alguns acreditam que a estrutura social se desenvolve naturalmente. Ela pode ocorrer pelas necessidades de sistemas maiores, como a necessidade do trabalho, da gestão, das classes profissionais, das classes militares, ou então por conflitos gerados entre esses grupos, tais como a concorrência entre os partidos políticos ou entre as elites e as massas. Já outros sociólogos acreditam que essa estruturação não é um resultado de processos naturais, sendo socialmente construída. Pode ser criada pelo poder das elites, que buscam manter o seu poder através do discurso, através da propaganda, ou seja, através do controle social, ou por sistemas econômicos que dão destaque à competição ou à cooperação. Outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que o conceito de estrutura social muitas vezes mascara vários desvios desses sistemas, pois envolve variáveis menores que podem ser identificáveis. Quer ver um exemplo disso? A questão da variação de salário entre homem e mulher, ou seja, um problema de gênero que influencia na vida profissional das pessoas. Alguns debatem que os homens e as mulheres, que de outra forma teriam as mesmas qualificações, recebem tratamento diferenciado no ambiente de trabalho por causa do seu sexo, que seria uma tendência preconceituosa da estrutura social. Mas também pode-se destacar aqui outras variáveis, como o tempo do trabalho, as horas trabalhadas e assim por diante. Então a análise da estrutura social leva isso em conta através de uma análise multivariada ou de outras técnicas, levando em consideração como se analisar esses diferentes problemas, essas diferentes diferenciações, essas pequenas desigualdades ou grandes desigualdades sociais que permanecem ao longo da nossa vida. Sendo assim, há uma série de tipos de estratificação social. O primeiro deles seria a estratificação econômica, baseada na posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de classe média. Já a estratificação política está baseada na situação de mando na sociedade. Então seriam grupos que têm o poder e grupos que não têm o poder. Se a gente for falar de outra forma, seriam os grupos conservadores, que procuram manter-se no poder político, procuram se manter na condição de mandatários, de controladores, e aqueles do lado de fora que buscam participar, que buscam se incluir ou derrubar o sistema político vigente. E também temos um tipo de estratificação profissional, que é baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional dentro da sociedade. Um exemplo disso seria a questão de valorizarmos muito mais a profissão de médico do que a profissão de pedreiro, por exemplo. É importante ressaltar que todos os aspectos de uma sociedade estão interligados, levando em consideração esses tipos de estratificação. Assim, os vários tipos de divisão social não podem ser entendidos separadamente. Por exemplo, as pessoas que ocupam altas posições econômicas, em geral, têm poder político e, consequentemente, têm à sua disposição posições profissionais muito mais valorizadas. Também gostaria de lembrar que a constituição das sociedades estratificadas é um fenômeno histórico, gente. Então, as diferenças sociais e a formação de suas características ocorrem em função de processos que se delongam ao longo do tempo, explicáveis dentro de suas próprias lógicas. Não são fenômenos naturais, derivados de uma lógica exterior e sobre-humana, mas sim são processos construídos pelos próprios homens, pela própria humanidade, que se opõe, que se coloca a favor sobre a forma de grupos no campo de conflitos. Essa pirâmide, hein, gente? Parece que toda a civilização que nós aprendemos lá em história tem uma piramidezinha social dessa daí, não é? Bem, pessoal, a pirâmide social é um modelo criado para representar a posição das classes sociais. Então, as classes são organizadas na pirâmide de acordo com o seu poder econômico e o seu status social. Quanto mais alta a posição do indivíduo dentro dessa pirâmide, maiores são os seus recursos, melhores são suas condições de acesso aos bens materiais. Por formarem a maior parte da população, as pessoas mais pobres estão representadas lá na base geométrica dessa figura. Isso significa que a parte de baixo tem muito menos poder econômico social
comparado às divisões, aos estratos acima dessa pirâmide. E como último aspecto que eu gostaria de destacar aqui para vocês, são os diferentes tipos de sociedade que existem ou existiram ao longo do tempo, levando em consideração o desenrolar da nossa história. As três principais que eu gostaria de falar com vocês é a sociedade de castas, a sociedade de estamentos e a sociedade de classes sociais. Galerinha, existem sim sociedades em que os indivíduos nascem em uma camada social mais baixa e ao longo da sua vida pode alcançar uma posição social mais privilegiada. No entanto, existem sociedades em que essa mesma ação, essa mesma prática, mesmo que o indivíduo use de toda a sua capacidade e todos os seus esforços, ele nunca vai conseguir alcançar uma posição social mais elevada. Nesses casos, a posição social lhe é atribuída por ocasião do nascimento, independente de sua vontade e sem perspectiva de mudança, ou seja, sem nenhuma mobilidade social. Ele carrega consigo por toda a vida a posição social que lhe é herdada. A sociedade indiana é um dos grandes exemplos em que isso acontece. Um sistema de estratificação social muito rígido, muito fechado, e que não permite a menor possibilidade de mobilidade. É o sistema de castas, que, por exemplo, permite casamentos, apenas entre pessoas de uma mesma casta. Esse sistema de casta, em teoria, foi abolido lá na Índia oficialmente em 1947, mas toda a tradição, todo o reforço social fez com que esse sistema de castas ainda persista na prática até os dias de hoje. Já a sociedade de estamentos tem como grande exemplo a sociedade feudal da Europa lá durante a Idade Média. Os estamentos ou os estados são uma camada social semelhante à casta, porém muito mais aberta. O que isso significa, professor? Que na sociedade estamental a mobilidade social ascendente é difícil, mas não impossível, como na sociedade de castas. Então, dentro dessa lógica social feudal, os indivíduos só muito raramente conseguiam ascender socialmente, mas ocorria isso. Essa ascensão só era possível em alguns casos, quando, por exemplo, a igreja recrutava em certas ocasiões membros entre os mais pobres, ou caso o rei conferisse um título de nobreza a um homem do povo, ou ainda se a filha de um rico comerciante casasse com um nobre, tornando-se assim membro da aristocracia. Essas situações eram difíceis de ocorrer e normalmente as pessoas permaneciam no estamento em que haviam nascido, mas elas ocorriam sim e havia sim, esse nível de mobilidade social. Já o tipo de sociedade que se divide em classes sociais é um fenômeno lá do capitalismo, segundo a qual nós podemos dividir essa sociedade em relação aos elementos de produção, os proprietários e os não proprietários dos meios de produção. As relações de produção dão origem às duas camadas sociais diferentes. Essas camadas nós damos o nome de classes sociais. Classicamente, lá diante do que foi proposto por Marx, nós podemos dividir essa sociedade entre burguesia e proletariado. Apesar dessa corrente ser usada para designar as correntes sociais em vários momentos da história da humanidade, essa designação, é importante destacar, está aplicada com maior precisão em relação à sociedade capitalista. Então, o prestígio social, o poder político e a capacidade de consumo de luxo, de modo geral, são privilégios dos proprietários dos meios de produção, ou seja, dos capitalistas. As transformações por que passaram as sociedades capitalistas no século XX também nos demonstram que houve mudanças significativas na sociedade capitalista, tornando-a muito mais complexa, muito mais profunda do que sua fase inicial de desenvolvimento, mostrada lá por Karl Marx. A mudança mais notável foi o crescimento de uma forte e volumosa classe média nos países centrais do capitalismo, ocupando funções nos diversos setores dos ramos de prestação de serviços, e da pequena e média propriedade. Então, a análise das sociedades capitalistas do século XX deve necessariamente levar em consideração esta camada social intermediária entre os proprietários e os não proprietários dos meios de produção.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Gostaria de me desculpar de antemão por essa mudança de professor, tá certo? E gostaria que vocês fizessem a releitura desse capítulo, respondendo as atividades do capítulo, para que nós possamos corrigir quando voltarmos para a sala de aula, tá certo? Desejo a todos uma ótima semana, um abraço a todos e até mais.